Antes de começar, peço a vocês, inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários o que estão achando desta história. O apoio de vocês é tudo para mim. A igreja cheirava a pedra molhada e a uma umidade que estava sempre ali. Não importava a estação, os lírios estavam dispostos ao redor do caixão, brancos, rígidos, como se alguém quisesse fingir que a morte pode ser bela. Minha mãe jazia ali, mais serena do que jamais esteve em vida. Eu olhava para o seu rosto através da névoa dos meus pensamentos, tentando memorizar cada ruga, cada detalhe. Era a última vez. As pessoas cochichavam ao meu redor. Eu sentia a presença delas como um peso. Tias, tios, vizinhos que vieram mais por costume do que por uma dor real. Numa cidade pequena como a nossa, funerais são uma obrigação social. Era preciso ser visto, dizer algumas palavras, dar um tapinha no ombro. Eu estava rígido ao lado do caixão. Minhas mãos tremiam um pouco, mas ninguém percebeu. Ou fingiram não perceber. O padre dizia algo sobre a paz eterna, sobre a graça divina. Sua voz ecoava pela abóbada, monótona e vazia. Eu não ouvia as palavras, apenas olhava para minha mãe e pensava que ali, ao meu lado, deveria estar Catarina, minha esposa, a mulher que prometeu que seria minha força, que estaria ao meu lado sempre. E então eu a vi. Ela estava de pé, algumas fileiras atrás de mim, quase perto da porta. Não tenho certeza se era por causa das lágrimas ou da luz das velas, mas eu a vi com muita clareza. Catarina, a minha Catarina. Ela segurava a mão de um homem. Não era alguém da família. Não era um amigo que eu conhecesse. Um estranho. Seus dedos se entrelaçavam com os dele de uma forma que não deixava dúvidas. Não era um gesto de consolo. Era outra coisa. Íntimo. Possessivo. Meu coração bateu tão forte que por um instante pensei que todos tivessem ouvido. Mas ninguém se virou. Ninguém me olhou com compaixão, ainda não. Olhei novamente na direção dela, pensando que talvez tivesse me enganado, que era o cansaço, a dor, o choque da perda. Mas não. Ela estava ali, com ele. O polegar dele acariciava a mão dela. Alguém no banco ao meu lado sussurrou algo para a vizinha. Vi a mulher virar a cabeça, olhar para Catarina e depois para mim. Em seus olhos havia compaixão. Não pela perda da minha mãe, por algo pior. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Raiva, vergonha, incredulidade. Queria gritar, ir até ela, pedir explicações. Mas eu não podia. Estava ao lado do caixão da minha mãe, na igreja, rodeado de pessoas que esperavam apenas que eu dissesse algo, que fizesse algo, para terem sobre o que conversar nos meses seguintes. Então, não fiz nada. Fiquei ali, olhando para o rosto da minha mãe, enquanto o mundo ao meu redor começava a desmoronar. Ouvi um sussurro, baixo como o farfalhar de folhas, mas que crescia. As pessoas começaram a se virar. Algumas olhavam para Catarina e aquele homem. Outras olhavam para mim. Esperavam. Mas eu permaneci em silêncio. O padre terminou a oração. As pessoas começaram a se levantar. O cortejo fúnebre se moveu em direção ao cemitério. Lento, pesado, como se a própria terra nos puxasse para si. Eu caminhava atrás do caixão, sentindo os olhares sobre mim, sentindo o ar ficar mais denso a cada passo. Catarina caminhava em algum lugar no fundo. Não ousou se aproximar. Ou não quis. No cemitério soprava um vento frio. Novembro no interior de São Paulo pode ser impiedoso. Cinzento, úmido, encharcado de tristeza. O caixão foi baixado à terra. As pessoas jogavam punhados de terra, murmurando condolências. Eu estava imóvel, olhando para baixo, para a urna de madeira que agora escondia minha mãe para sempre. E então ouvi a voz dela. Tomás, virei-me. Catarina estava a poucos metros de mim, sozinha. O homem tinha desaparecido. Provavelmente repensou a situação e voltou para o carro. Seus olhos estavam vermelhos, mas eu não tinha certeza se era pelo choro. Não respondi. Olhava para ela como se fosse uma estranha. Alguém que eu via pela primeira vez. Tomás, eu... Sinto muito, sussurrou ela. Sinto muito. Uma palavra. Como se pudesse bastar. Como se um pedido de desculpas pudesse apagar o que eu vi. Apagar os olhares das pessoas, os cochichos, a humilhação. Agora não, eu disse em voz baixa. Minha voz era neutra, sem emoção. Não gritei. Não chorei.
Apenas a encarei. Ela deu um passo para trás, hesitante, como se esperasse uma explosão de um grito numa cena, mas não lhe dei essa satisfação. Não a dei a nenhum deles. Virei-me e caminhei em direção ao portão do cemitério. As pessoas abriam caminho para eu passar. Eu via a piedade em seus olhos e, em alguns, algo pior. Curiosidade. A alegria maliciosa com a desgraça alheia. Entrei no carro e fui embora. Pelo espelho retrovisor, vi Catarina parada, sozinha entre os túmulos, me observando partir. Mas não parei. Não olhei para trás. Naquele dia, não enterrei apenas minha mãe. Enterrei também algo dentro de mim. A ilusão de que minha vida era o que eu pensava que era. Que Catarina era a mulher que eu conhecia. Que eu tinha uma casa, uma família, um futuro. Tudo isso morreu naquela igreja. No momento em que vi a mão dela na de um estranho, o silêncio que me cercava não era mais apenas a ausência de palavras. Era uma decisão. Uma escolha consciente. Eu não iria gritar. Não iria suplicar. Não iria perguntar por quê. Eu ficaria em silêncio. E o silêncio, como se descobriu, pode ser mais forte que qualquer grito. Se vocês ainda estão assistindo, peço que se inscrevam no canal. Deixem um like e escrevam nos comentários o que pensam sobre o que está acontecendo. Quero saber a opinião de vocês. Os dias após o funeral foram como um sonho do qual eu não conseguia acordar. Não, me corrijo. Como um pesadelo que continuava mesmo de olhos abertos. As pessoas vinham e iam. Traziam bolos, caldos, como se a comida pudesse preencher o vazio. Sentavam-se na sala. Murmuravam condolências. Me olhavam com os mesmos olhos, cheios de uma compaixão que na verdade era outra coisa. Curiosidade. A satisfação de não ser a vida delas que estava desmoronando. Dona Alice, a vizinha da frente, trouxe uma torta. Sorriu para mim com tristeza. Deu um tapinha no meu ombro. Tomás, força, meu filho. Sei que são tempos difíceis. Mas o jeito que ela disse, com aquela leve arqueada de sobrancelha, com aquele olhar que dizia sei mais do que digo, traía que ela não se referia apenas à minha mãe. Ela sabia. Todos sabiam. Numa cidade pequena, nada fica em segredo por muito tempo. As fofocas correm mais rápido que rastilho de pólvora. E a minha história, a esposa traidora ao lado do caixão da sogra, era material de conversa por semanas. Talvez meses. Catarina voltou para casa no dia seguinte ao funeral. Ouvia girar a chave na fechadura, entrar no corredor. Eu estava sentado na sala, no escuro, sem luzes acesas. Não me movi. Ela parou na entrada. Eu vi a sua silhueta na penumbra. Tomás. A voz dela era baixa, cautelosa. Não respondi. Precisamos conversar. Não, não precisamos. Ela acendeu a luz. Apertei os olhos. Lá estava ela, com o suéter que eu lhe comprara em seu último aniversário. O cabelo preso num coque desarrumado. Parecia cansada, mas eu também estava cansado. A diferença é que o meu cansaço vinha da dor, o dela do remorso. Tomás, não foi... Começou ela. Não me diga que não foi o que pareceu. Interrompi, ainda sem levantar o olhar. Eu vi vocês. Todos viram. Ela se sentou na poltrona da frente. Suas mãos tremiam, mas não sei se de medo ou de frio. Foi um erro, sussurrou. Um erro. Como se tivesse tropeçado. Como se tivesse esquecido de comprar o leite. Um erro? Quem era ele? A perguntei. Minha voz era calma. Calma demais. Ninguém importante. Foi uma loucura momentânea. Tomás, eu te amo, de verdade, bufei. Não consegui me conter. O som saiu da minha garganta como algo estranho, amargo e vazio. No funeral da minha mãe, Catarina. Você veio com ele ao funeral da minha mãe. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Talvez fossem verdadeiras. Talvez não. Eu não me importava mais. Me desculpe. Não sei o que deu em mim. Foi um impulso, uma besteira. Chega. Levantei-me. Minhas pernas estavam pesadas, como se meus pés tivessem raízes plantadas no chão. Fui em direção ao quarto. Catarina me seguiu. Onde você vai? Para a cama. Estou cansado. Tomás, por favor, precisamos resolver isso. Parei na porta do quarto. Virei-me para ela. Não há nada para resolver, Catarina. Você fez sua escolha. E eu a aceitei. O que isso significa? Sua voz tremia. Você vai ver. Fechei a porta. Ouvia chorar do outro lado. Uma parte de mim queria abrir a porta.
dizer a ela que tudo ficaria bem. Mas essa parte havia morrido na igreja. O que restava era frio e determinado. Os dias seguintes foram um teatro do absurdo. Catarina tentava agir normalmente. Preparava cafés da manhã que eu não comia, limpava uma casa que eu não notava. Falava comigo, como se as palavras pudessem consertar o que havia se quebrado, mas eu já estava em outro lugar. Meu corpo estava naquela casa, mas eu já havia começado a fazer as malas. Não fisicamente, mentalmente. Eu planejava cada passo, cada ação. Comecei pelos documentos. Fui ao escritório do nosso contador, Sérgio, um velho amigo do meu pai, uma pessoa de confiança. Tomás, meus pêsames, disse ele quando entrei. Como você está? Obrigado, Sérgio. Preciso falar com você sobre finanças. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Pessoas como Sérgio sabem quando não fazer perguntas. Ele me mostrou tudo. Contas conjuntas, poupança, investimentos. Metade era minha, metade dela, exceto os bens em meu nome antes do casamento. Quero dividir tudo, eu disse. Sérgio me olhou por um instante. Ele sabia. Claro que sabia. Os boatos já tinham chegado a toda parte. Entendo, respondeu ele em voz baixa. Vou te dar algumas opções. E assim começou. Dia após dia, em um silêncio absoluto, comecei a desfazer os laços que nos uniam. Primeiro as finanças, depois as chaves. Encomendei a troca da fechadura a um chaveiro antigo que não perguntou nada, apenas assentiu e fez seu trabalho. Catarina só percebeu quando tentou entrar em casa depois de visitar uma amiga. A chave dela não entrava. Ela ficou na frente da porta, batendo, tocando a campainha, gritando meu nome. Eu a observava da janela do andar de cima. Vi seu rosto passar da surpresa para a raiva, da raiva para o pânico. Ela gritava que aquela era a casa dela, que tinha o direito de estar ali, mas a casa estava no meu nome. Eu a herdei do meu pai. O nome dela nunca esteve nos documentos. Não abri a porta. Catarina ligou a noite inteira. 73 chamadas não atendidas. Parei de contar as mensagens depois da 100ª. Ela suplicava, ameaçava, chorava, prometia. Não respondi nenhuma vez. O silêncio que eu escolhi não era passivo. Era uma arma. A mais afiada que eu tinha. E eu a usei com precisão cirúrgica. Os vizinhos começaram a cochichar mais alto. Dona Alice contava a quem quisesse ouvir que Catarina bateu na porta por 1 hora. Que Tomás a havia expulsado. Que ela chorou na calçada. Mas quando alguém me perguntava o que tinha acontecido, eu sorria com tristeza e dizia: minha mãe faleceu. Preciso de um tempo para mim. E isso bastava. As pessoas assentiam com compreensão, porque quem questionaria a necessidade de processar um luto? Enquanto isso, Catarina ficava cada vez mais desesperada. Veio ao meu trabalho. Eu trabalhava numa pequena transportadora na periferia. E tentou falar comigo. O segurança não a deixou entrar. Eu disse a ele que estava com problemas conjugais e não queria receber visitas dela. Ele assentiu. Entendeu. As semanas passavam. Catarina perdia terreno, um pedaço de cada vez. E eu me tornei invisível. Não precisava dizer nada. Não precisava explicar nada. Minha dor se transformou em outra coisa. Em calma. A calma fria e dura de um homem que sabe o que está fazendo. Antes de continuar, peço a vocês, inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários o que sentem sobre esta história. As palavras de vocês realmente me apoiam. Desaparecer não acontece da noite para o dia. É um processo como a erosão, o desmoronamento lento e inexorável de algo que um dia pareceu sólido. E foi exatamente assim que comecei a desaparecer da vida de Catarina. O primeiro passo foi o dinheiro. Soa cruel, eu sei. Mas num casamento, o dinheiro não é apenas papel e números numa conta. É segurança, controle, a sensação de ter um lugar para voltar, mesmo que todo o resto desmorone. Eu lhe tirei essa sensação. Sérgio me ajudou a organizar tudo legalmente. A conta conjunta, esvaziada e encerrada. A minha metade foi para uma nova conta a qual só eu tinha acesso. A metade dela foi transferida para uma conta separada, também apenas em seu nome, mas com um pequeno detalhe. Mudei a senha. Mudei as perguntas de segurança. Ela não tinha como acessá-la. Mas isso é legal? Perguntou Sérgio.
me olhando com uma leve preocupação. O dinheiro é dela. Está seguro? Ela simplesmente não pode usá-lo agora. Sérgio suspirou e assentiu. Sabia que eu não queria falar sobre isso. E respeitou. Depois vieram os cartões de crédito. Bloqueados. As assinaturas? Netflix, Spotify, tudo o que estava no meu nome. Cancelado. O celular dela estava num plano empresarial que eu administrava através do meu trabalho. Parei de pagar. Depois de uma semana, o número dela parou de funcionar. Eu não fazia isso por ódio, não por vingança no sentido tradicional. Eu fazia porque ela precisava entender uma verdade simples, que estar comigo tinha um valor. E que estar com outra pessoa tem consequências. A casa já estava inacessível. Agora, o resto da vida dela começava a desmoronar. Lembro-me de uma noite. Eu estava sentado na cozinha tomando um chá quando ouvi baterem na porta. Insistente e forte. Depois um grito. Tomás, abra! Por favor. Levantei-me, fui até a janela. Chovia torrencialmente. Catarina estava na calçada, encharcada, o cabelo colado no rosto. Parecia a sombra de si mesma. Tomás, não consigo entrar em casa. Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. Eu a observava por trás da cortina. Sua voz falhava, misturando-se à chuva. Algo dentro de mim se moveu. Algo antigo. Algo que ainda se lembrava do quanto eu a amava. Mas então me lembrei da igreja, da mão dela na dele, dos olhares das pessoas, da vergonha que eu lia em cada rosto daquela cidade. Afastei-me da janela. Não abri a porta. Ouvia chorar. Ouvia ir embora. No final, seus passos silenciosos no asfalto molhado. Naquela noite mal dormi. Mas não me arrependi. Desaparecer exige coerência. Se você dá um passo para trás, mesmo que por um momento, o plano inteiro desmorona. Uma semana depois, soube que Catarina havia se mudado para a casa da irmã, Ana, em São Paulo. Ana sempre me tolerou, mas nunca gostou de mim. Agora, provavelmente, eu era um monstro para ela. Paciência. Catarina tentou lutar. Mandava recados por amigos em comum. Escreveu para o meu irmão. Ligou para o meu trabalho. Mas eu era um fantasma. Estava ali, mas inacessível, invisível. Um dia, minha prima, Magda, me ligou. Tomás, a Catarina me escreveu. Diz que você a expulsou de casa, que pegou o dinheiro dela. Só que está acontecendo. A voz de Magda era cautelosa. Mas eu sentia um julgamento. Eu precisava ser preciso. Magda, você viu o que ela fez no funeral da minha mãe? Silêncio do outro lado. Eu vi, respondeu ela finalmente em voz baixa. Essa é a sua resposta. Mas Tomás, não é um exagero? Talvez vocês devessem conversar. Nós conversamos. Não adiantou nada. E agora? Agora ela precisa entender que existem consequências. Magda suspirou. Só tome cuidado, Tomás. As pessoas estão começando a dizer que você é cruel. Deixe que falem. E desliguei. Foi nesse momento que entendi que algumas pessoas nunca iriam entender. Que sempre ficariam do lado de quem chora mais alto. Mas a minha dor era silenciosa. A minha vergonha era silenciosa. E a minha resposta também tinha que ser silenciosa. As semanas passavam. Catarina tentava me encontrar. Esperava do lado de fora do meu trabalho. Mas eu mudei meu horário. Saía por outra porta. Os colegas na empresa sabiam e me protegiam. Estavam do meu lado, porque me conheciam há anos. Sabiam que eu era um homem tranquilo, correto. E se um homem tranquilo se comporta como eu, significa que algo muito grave deve ter acontecido. Uma vez a vi pela janela do carro. Ela estava na esquina, olhando na minha direção. Tinha uma aparência terrível. Magra, pálida, com olheiras. Mas mesmo assim não parei. Porque parar significaria voltar atrás. E eu já estava longe demais para voltar atrás. Enquanto isso, o homem que segurava a mão dela no funeral havia desaparecido. Os boatos diziam que a esposa dele descobrira tudo e o expulsara de casa. Parece que ele partiu para a Alemanha. Talvez tenha fugido da sua própria vergonha. Não me importava. Catarina ficou sozinha. E esse era o ponto. Eu não queria destruí-la. Queria que ela sentisse o que eu senti, que entendesse o que significa ser abandonado, ser invisível, ser ninguém. As pessoas da cidade começaram a olhá-la de forma diferente. Não mais com pena, mas com suspeita.
Os boatos diziam que ela tentou roubar dinheiro, que mentia sobre mim, que eu era a vítima e ela uma manipuladora. Eu não precisei dizer nada. O silêncio fez isso por mim. Um dia recebi uma carta dela, escrita à mão, em papel amassado, como se ela a tivesse segurado por muito tempo antes de decidir enviá-la. Li uma vez, apenas uma vez. Escrevia que sentia muito, que havia perdido tudo, que não entendia como aquilo tinha acontecido, que não sabia como consertar o que havia destruído. Dobrei a carta com cuidado. Coloquei-a na gaveta do criado mudo, ao lado do terço da minha mãe, e nunca respondi, porque algumas coisas não podem ser consertadas, não com palavras, não com desculpas. Algumas coisas simplesmente desaparecem, como eu havia desaparecido da vida dela, e como ela estava lentamente desaparecendo da minha. Se vocês ainda estão aqui, por favor, inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários como julgam o comportamento do Tomás. Eu realmente quero saber a opinião de vocês. Uma cidade pequena é um organismo vivo. Tem seus nervos, seu pulso, sua maneira de digerir informações. E eu observei como aquela cidade digeria lentamente Catarina. No início, as pessoas estavam do lado dela. Eu via em seus olhos, ouvia em seus sussurros. Coitada da Catarina. Expulsa pelo marido, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Mas os boatos têm a característica de não viverem muito tempo sem alimento. E as pessoas começaram a se fazer perguntas, a conectar os fatos. Dona Alice foi a primeira a fazer perguntas. Encontrei-a no supermercado. Ela estava em frente à seção de legumes, segurando umas cenouras como se fosse a decisão mais importante de sua vida. Tomás, disse ela, sem me olhar, aquele homem que estava com a Catarina no funeral. Esperei. Não disse uma palavra. Pergunto por que as pessoas estão dizendo que era o Marcos. Marcos Costa, sabe, o da oficina mecânica. Eu conhecia aquele nome, Marcos Costa. Casado, 2 filhos. Morava a 2 ruas de distância. Não sei dos detalhes, respondi com calma. Prefiro não saber. Dona Alice assentiu, mas vi um brilho em seus olhos. Interesse. Ela já sabia o que fazer com aquela informação. Até o final da semana, a cidade inteira sabia. Marcos Costa. Homem casado, traição, funeral, Catarina. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem que ninguém queria, mas que todos queriam ver. Encontrei Marcos na cidade alguns dias depois. Eu saía dos Correios, ele estava do outro lado da rua. Nossos olhares se cruzaram. Vi o medo em seu rosto. Ele não parou. Acelerou o passo e passou por mim como se eu fosse um fantasma. Não disse uma palavra. Não era preciso. A esposa dele, Beatriz, ficou sabendo 2 dias depois. A cidade estava empolvorosa. Parece que ela fez uma cena no meio da praça. Gritos, choros, atirou uma sacola de compras nele. Todos viram. Marcos fez as malas no mesmo dia. Diziam que tinha ido para a Alemanha, para a casa do irmão. Talvez tenha voltado. Talvez não. Não me interessava. Mas Catarina? Catarina ficou. E foi um erro. Porque quando uma pedra começa a rolar ladeira abaixo, as outras a seguem. As pessoas começaram a olhá-la de forma diferente. Não com pena. Com superioridade. Com condenação. Mas como? Ela arruinou a vida dele. Ouvi uma mulher dizer na fila da padaria. Apareceu com o amante no funeral da sogra. Quem faz uma coisa dessas e ainda tem a coragem de se fazer de vítima? Acrescentou outra. Eu estava atrás delas esperando o pão. Nenhuma das duas sabia que eu estava ali. Ou não se importavam. As pessoas não gostam de quem quebra as regras não escritas, e Catarina havia quebrado a mais importante de todas. O respeito pelo luto alheio. Eu não precisei destruí-la. A cidade fez isso por mim. Catarina tentou se defender. Contava sua versão. Que eu era frio, distante, que ela se sentia sozinha. Que Marcos era apenas um amigo, que tudo fora um mal-entendido. Mas ninguém a ouvia, porque as pessoas viam a mim. O Tomás tranquilo, correto, que trabalhava duro, cuidava da mãe, nunca fazia cena, e agora me viam como um homem sozinho, que perdeu a mãe e a esposa na mesma semana. Eu era a vítima. E as vítimas, em cidades pequenas, são sagradas.
Um dia, recebi uma ligação de Ana, a irmã de Catarina. Tomás, precisamos conversar, disse ela. Sua voz era cortante, cheia de acusações. Estou ouvindo. A Catarina está aqui em São Paulo comigo. Chora o tempo todo. Diz que você a destruiu. Que tirou tudo dela. Eu tirei o que era meu. Isso é cruel, Tomás. Independentemente do que ela fez. Ana, eu disse lentamente. Você estava no funeral da minha mãe. Silêncio. Estava. Então você viu. Eu vi, mas... Não tem, mas você viu. E sabe o que aquilo significou para mim? Para minha mãe. Para todos que estavam lá. Ana suspirou. Tomás, sei que foi errado. Mas e agora? Ela não tem para onde ir. Ela pode ficar com você. Tem os pais. Tem amigos. Ela não tem mais amigos. Todos a abandonaram. Talvez ela devesse se perguntar por quê. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Não te reconheço mais, disse ela, por fim. Ótimo, respondi. Porque eu também não reconheço o homem que eu era antes de tudo isso. E desliguei. Era a verdade. Eu não era mais o mesmo homem. Algo em mim havia mudado. Talvez tivesse se calado. Talvez tivesse morrido. Mas o que restava era mais duro. Mais determinado. Catarina voltou para a cidade uma semana depois. Eu a vi de longe. Caminhava pela rua de cabeça baixa, ombros curvados. Parecia alguém tentando ser invisível. Mas numa cidade pequena, ninguém é invisível. As pessoas desviavam o olhar quando cruzavam com ela. Dona Alice atravessava a rua. Na loja, a vendedora a atendia em silêncio, sem as gentilezas de sempre. Catarina havia se tornado um fantasma. Mas não um fantasma como eu. Eu era invisível por escolha. Ela era invisível porque ninguém mais queria olhá-la. Nos encontramos por acaso na rua. Eu saía do banco. Ela caminhava na minha direção. Ela me viu, parou. Por um instante pensei que ela se aproximaria, que diria algo, mas apenas ficou ali. Me olhava com uma expressão que parecia querer pedir desculpas, gritar, desaparecer, tudo ao mesmo tempo. Passei por ela sem uma palavra. Não me virei. Mais tarde, soube que ela procurou emprego. Ninguém quis contratá-la. Numa cidade pequena, a reputação é tudo. E ela havia perdido a sua. Tentou alugar um apartamento. Os proprietários de repente encontravam desculpas. Já alugado, sem reforma, um parente vai morar. Catarina estava presa em um mundo que ela mesma construiu. Um mundo sem saídas. Eu não sentia satisfação. Nem triunfo. Apenas silêncio. Um silêncio profundo e vazio. As semanas passavam. Catarina era vista cada vez menos na cidade. As pessoas diziam que ela tinha voltado para São Paulo de vez. Talvez fosse verdade. Talvez não. Não verifiquei. Porque a verdade é que ela havia deixado de me importar. Não no sentido de eu estar com raiva dela, mas no sentido de que, simplesmente, ela deixou de existir no meu mundo. A vingança não consiste em destruir alguém. Consiste em parar de pensar nessa pessoa. E eu tinha parado. Se esta história está tocando vocês, não se esqueçam. Inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários se acham que o Tomás fez a coisa certa. Quero saber o que vocês pensam. Havia dias em que eu acordava e por um instante esquecia. Esquecia a igreja, Catarina. O jeito como minha vida tinha se despedaçado. Por aquele breve momento entre o sono e a vigília, eu me sentia normal. Então a memória voltava. E o vazio... Mas o vazio tem esta característica. Você pode preenchê-lo, ou pode aprender a viver dentro dele. Eu decidi preenchê-lo. A primeira coisa que fiz foi reformar a casa. Não porque estivesse precisando, mas porque estava cheia de lembranças que eu não queria mais carregar. Comecei pelo quarto. Joguei fora a cama antiga, aquela em que dormimos juntos. Comprei uma nova, com uma estrutura simples de metal e um colchão firme. Mudei a disposição dos móveis. Pintei as paredes de cinza. Catarina gostava de bege. Eu não mais. Depois, a sala. Cortinas novas. Um sofá novo. As fotos antigas, as do nosso casamento, das férias, tudo. Empacotei em caixas e levei para o sótão. Não as joguei fora. Não consegui. Mas as escondi onde não precisaria vê-las. A casa começava a ter uma aparência diferente. Não era mais a nossa casa. Era a minha. O passo seguinte foi mais difícil. O trabalho. Eu trabalhava na mesma transportadora há 10 anos. Era bom no que fazia. Mas toda vez que entrava no escritório, via os mesmos rostos,
Ouvi as mesmas perguntas em seu silêncio. Como você está? E a Catarina? É verdade que... Eu precisava sair dali. Encontrei um anúncio na internet. Uma empresa de logística em Santos procurava alguém com experiência. Longe o suficiente para recomeçar. Perto o suficiente do mar, de onde eu sempre quis estar mais próximo. Enviei o currículo. Recebi uma resposta em 3 dias. Uma entrevista por telefone. A oferta de emprego 1 semana depois. Não pensei muito. Aceitei. Quando disse aos colegas que estava de partida, eles ficaram surpresos. Mas Tomás, aqui é sua casa, disse meu chefe. Tiago, você tem tudo aqui. Exato, respondi. Aqui eu tenho tudo. E nada. Tiago me olhou, assentiu, entendeu. O último dia de trabalho foi estranho. As pessoas me desejaram boa sorte, apertaram minha mão, disseram que a cidade sentiria minha falta. Eu sorria, agradecia, mas por dentro sentia um alívio imenso. Porque naquela cidade eu era o Tomás, aquele que a esposa traiu no funeral da mãe, mas eu era uma vítima. Um símbolo. Uma lenda viva. Em Santos, eu poderia ser simplesmente Tomás. A mudança levou um fim de semana. Eu não tinha muita coisa. Roupas, alguns livros, um notebook, as fotos da minha mãe. Tudo coube numa pequena van. Vendi a casa. Não para a Catarina. Ela não recebeu 1 centavo. A casa era uma herança do meu pai, legalmente só minha. Coloquei-a da venda. Encontrei um comprador em 1 mês. Um jovem casal de São Paulo. Eles olhavam para a casa com tanto maravilhamento, com tanta esperança. Olhei para eles e pensei, espero que não terminem como eu. Santos me recebeu com chuva, mas era uma chuva diferente da minha cidade. Aqui cheirava a sal e a liberdade. Aluguei um pequeno apartamento no Gonzaga, não muito longe de um parque. 2 quartos, cozinha, banheiro. As janelas davam para uma rua cheia de prédios antigos. À noite, eu ouvia o VLT. Era barulhento, mas um barulho bom. Me lembrava que a vida ainda existia. O trabalho era diferente, mais desafiador. Mais responsabilidades. Mas era exatamente do que eu precisava. Algo que ocupasse minha mente. Algo que me fizesse parar de pensar. Os colegas eram gentis, mas mantinham distância. Não conheciam minha história. Para eles, eu era apenas um novato que veio do interior. E isso era maravilhoso. Nos fins de semana, eu ia para a praia. Sentava-me na ponta da praia para observar as ondas. Frio, vento, cinzento. Mas, de alguma forma, eu não me importava. Na verdade, naquele cinza, eu me sentia seguro. Um dia, sentado no pier, comecei a pensar em Catarina. Não com raiva. Não com dor. Simplesmente pensava. Perguntava-me o que ela estaria fazendo, onde estaria. Se pensava em mim, se havia se arrependido. E percebi que não importava, porque a verdadeira vingança não consistia no que eu fiz a ela. Consistia no fato de que eu comecei a viver sem ela. Eu não estava feliz. Não de imediato. A felicidade não é algo que chega logo após a dor. Mas eu estava sereno. E isso bastava. Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Me matriculei na academia. Comprei uma bicicleta e pedalava pela orla. Voltei a ler. Romances que nunca tive tempo de encarar. Uma noite, numa pequena livraria no centro histórico, conversei com a vendedora. Ela devia ter uns 40 anos. Cabelo ruivo curto, óculos de armação grossa. Procurando algo específico? Perguntou ela. Não sei, respondi honestamente. Algo que me faça sentir diferente. Ela sorriu. Então você procura o que todo mundo procura. Ela me deu um livro. O Mestre e Margarida de Bulgakov. Comprei, sem nem perguntar o preço. Li em 2 dias. E algo dentro de mim se moveu. Era uma história de amor, traição, perdão. De como o mundo pode ser cruel, mas também belo. Do fato de que nem tudo precisa fazer sentido. Comecei a me reconstruir, um pedaço de cada vez. Não procurava uma nova mulher. Não estava pronto. Talvez nunca estivesse, mas tudo bem. Porque eu havia aprendido uma coisa importante. Não preciso de ninguém para ser completo. Catarina sempre achou que sem ela eu não seria ninguém. Que eu precisava dela para funcionar. E eu provei para mim mesmo, não para ela, que não era verdade. Os meses passavam.
Limitei os contatos com a família ao mínimo. Meu irmão escrevia às vezes, perguntava como eu estava. Eu respondia brevemente, bem. E era verdade. Pessoas da minha cidade natal ligavam às vezes. Perguntavam quando eu voltaria. Eu respondia, não sei, porque eu realmente não sabia. Talvez nunca. Aquele lugar para mim era uma prisão. Cada esquina, cada rua me lembrava quem eu era. O que eu havia perdido? Santos era uma folha de papel, em branco, pronta para ser escrita com uma nova história. E eu comecei a escrever. Não literalmente, mas metaforicamente. Cada dia era uma nova frase. Cada semana um novo parágrafo. Comecei a entender que a vida não acaba com uma traição. Não acaba com a dor. Só acaba quando você para de tentar. E eu não tinha parado. Ainda era difícil. Ainda havia noites em que eu acordava pensando nela, na igreja, em como ela segurava a mão dele. Mas essas noites se tornavam cada vez mais raras, porque eu começava a entender que o meu valor não dependia do que ela fez. Dependia do que eu fiz depois. E o que eu fiz depois foi escolher a vida em vez da vingança. Escolher o futuro em vez do passado. Escolher a mim mesmo. Antes de chegarmos ao final desta parte, peço a vocês, inscrevam-se no canal, deixem um like e escrevam nos comentários o que sentem agora, ouvindo esta história. As palavras de vocês são importantes para mim. Era final de março quando recebi a carta. Chegou pelo correio, num envelope creme, com meu novo endereço escrito com uma caligrafia descuidada. Reconheci-a imediatamente. A caligrafia de Catarina. Segurei o envelope na mão por um longo momento, de pé no corredor do meu apartamento em Santos. A chuva batia na janela. Um VLT passou na rua com um rangido metálico. Eu poderia tê-la jogado fora. Poderia tê-la queimado sem abrir. Poderia ter fingido que nunca chegou, mas não o fiz. Sentei-me à mesa da cozinha, preparei um chá e abri o envelope. A carta foi escrita em 2 folhas arrancadas de um caderno. A caligrafia era irregular, como se ela tivesse escrito com pressa, ou com lágrimas nos olhos. Caro Tomás, não sei se você vai ler esta carta, nem sei se ela vai chegar até você, mas preciso escrevê-la, porque se não o fizer, vou enlouquecer. Sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz é imperdoável. Eu fui ao funeral da sua mãe com o Marcos, um homem que não significava nada para mim, que era só uma fuga de algo que eu mesma não entendo. Fui uma covarde. Fui estúpida. Fui cruel. Eu perdi tudo, Tomás, a casa, os amigos, o trabalho, o respeito. Mas o pior é que eu perdi você. Não estou tentando te culpar. A culpa foi minha. Inteiramente minha. Não havia razão. Nenhuma justificativa. Simplesmente fui fraca. Agora moro com meus pais em Jundiaí. Não tenho para onde ir. Não tenho como viver. Procurei trabalho, mas ninguém me quer. Na cidade, todos me viraram as costas. Eu não sou ninguém. E o pior é que eu mereço isso. Escrevo não para que você volte. Não para que me perdoe. Escrevo porque quero que você saiba que me arrependo. Me arrependo todos os dias. Todas as noites. A cada momento que respiro. Quero que você saiba que você é um bom homem. Foi um bom marido. Fui eu quem destruiu tudo. E quero que você saiba que, se um dia puder, não por mim, mas por você mesmo, espero que me perdoe. Não porque eu mereça, mas porque você merece a paz. Desculpe, Tomás, por tudo. Catarina, e fechei a carta lentamente. Minhas mãos não tremiam. Eu não chorava. Apenas olhava para fora da janela, para a rua cinzenta, as pessoas correndo com guarda-chuvas. Eu sentia nada. Nem raiva. Nem satisfação. Nem triunfo. Apenas silêncio. Fiquei sentado assim por muito tempo, segurando a carta. Pensei em Catarina. Em como ela era quando a conheci. Em como ela ria. Em como seus olhos brilhavam quando falava de seus sonhos. Pensei no nosso casamento. Nos votos que trocamos. No quanto tínhamos certeza de que ficaríamos juntos para sempre. Pensei no dia em que tudo acabou. Na igreja. No funeral da minha mãe. Na mão dela, na dele. E percebi uma coisa importante. Eu não a odiava. Não. No meu coração não havia ódio. Havia apenas dor. Uma dor antiga, cansada, que estava lentamente cicatrizando. No dia seguinte, fui para a minha cidade natal. Não planejei. Acordei de manhã, entrei no carro e dirigi. Dirigi por 4 horas, ouvindo rádio,
sem pensar em nada específico. Cheguei ao cemitério à tarde. O céu estava cinza, pesado de umidade. Cheirava a terra e a flores murchas. O túmulo da minha mãe estava como eu o deixara. Uma lápide simples. O nome dela, as datas, nada mais. Ajoelhei-me em frente com a carta na mão. Mãe, disse em voz baixa, não sei o que fazer com isto. O vento sussurrava entre as copas das árvores. Ao longe, ouvia os sons da cidade. Carros, pessoas, vida. Ela pede desculpas, continuei. Mas não sei se consigo perdoá-la. Não sei se quero. Fiquei ali, olhando para a pedra, seu nome gravado no granito, e então me lembrei de algo que minha mãe me dizia quando eu era criança. Eu devia ter uns 10 anos. Tinha brigado com um colega de classe. Estava furioso. Queria vingança. Minha mãe sentou-se ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. Tomás, disse ela baixinho, a raiva é como uma brasa quente. Quanto mais tempo você a segura, mais você queima apenas a si mesmo. Na época, não entendi. Era muito jovem. Mas agora, de joelhos ao lado do túmulo dela, com a carta de Catarina na mão, eu entendi. Não se tratava de perdoá-la. Não por ela, mas por mim. Porque se eu me apegasse àquela raiva, aquele ódio, aquela dor, eu me consumiria por dentro. Tirei a carta do envelope. Li uma última vez. Depois, dobrei-a com cuidado e a coloquei na base da lápide da minha mãe, ao lado dos crisântemos murchos que alguém havia deixado. Vou deixar isso aqui, mãe, eu disse. Não sei o que fazer. Então, deixo para você. Levantei-me, sacudi a terra dos meus joelhos e fui embora. Não olhei para trás. Não voltei. Simplesmente caminhei pelo cemitério, para além do portão até o carro. Enquanto voltava para Santos, senti-me mais leve, como se algo dentro de mim tivesse se dissolvido, como se um peso enorme tivesse caído dos meus ombros. Eu não perdoei Catarina, não naquele momento. Talvez nunca a perdoe, mas parei de carregá-la dentro de mim. Parei de pensar em vingança, em justiça, no que ela me fez. Porque entendi uma coisa importante. A verdadeira libertação não consiste em destruir quem te feriu. Consiste em parar de permitir que essa pessoa te destrua. E eu tinha parado. A vida em Santos continuou. A primavera chegou com uma nova energia. O sol voltou. O mar ficou mais azul. As pessoas tiraram os casacos. E eu também comecei a me abrir, não de imediato. Não de forma espalhafatosa, mas lentamente. Comecei a conversar com os colegas. Saí para tomar uma cerveja com eles. Sorri mais vezes. Um dia, enquanto ia ao mercado, cruzei com uma mulher na rua. Nossos olhares se encontraram. Ela sorriu. Eu sorri. E foi só isso. Um momento simples, insignificante. Mas significou tudo. Porque significava que eu ainda era capaz de sentir algo. De me conectar. De viver. Catarina não me tirou isso. Ninguém podia me tirar isso. Era meu. A carta que eu deixei no túmulo da minha mãe estava lentamente se deteriorando. A chuva a molhou. O vento a rasgou. A terra a absorveu. E era assim que tinha que ser. Porque algumas coisas precisam voltar para a terra. Precisam se decompor. Precisam desaparecer. Para que algo novo possa crescer. E eu estava apenas começando a crescer.